Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós estamos aqui no coração da Inglaterra, depois de termos singrado aqui nas viagens de Vassoler, a cidade natal de William Shakespeare, Stratford-upon-Avon, depois de termos passado pelas duas mais importantes cidades universitárias da Inglaterra, Oxford e Cambridge, chegamos a Londres, capital da Inglaterra, o seu coração. E eu quero começar esse primeiro vídeo das viagens de Vassoler aqui por Londres, mostrando a vocês as trajetórias, as errâncias, alguns dos locais fundamentais da passagem longeva de Karl Heinrich Marx, Karl Marx, por Londres. Esse revolucionário alemão, tido como pai, junto com Friedrich Engels, do assim chamado socialismo científico, que morou durante décadas aqui em Londres, uma vez que ia sendo exilado, que ia sendo expulso dos países pelos quais passava. Teve que sair de sua Alemanha, teve que sair da França, teve que sair da Bélgica, veio parar em Londres. E nós começamos, eu quero mostrar a vocês essa rua, vejam só. Nós começamos a nossa trajetória em busca dos passos de Karl Marx. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, tem um carro aqui passando, vamos esperar que esse carro passe, vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a placa dessa rua, vejam só, por trás da luminária, a Great Windmill Street, aqui no bairro do Soho. Vou mostrar essa rua aqui para vocês. Essa rua, Great Windmill Street, é histórica para o movimento revolucionário dos trabalhadores, porque no início de 1848, quando Karl Marx contava então com 30 anos, um jovem, né? Marx nasce em 1818 e vai morrer aqui em Londres em 1883, e vocês vão acompanhar comigo a ida a alguns locais fundamentais da passagem do Marx por Londres, entre os quais a passagem final e eterna no Highgate Cemetery, que fica ao norte da cidade. Mas aqui nessa rua, Great Windmill Street, uma rua de, olha, vocês veem um quarteirão aqui, e esse outro quarteirão é uma rua curta aqui no bairro do Soho, tradicional. No pub chamado Red Lion Pub, se reuniram os trabalhadores, membros ali da Liga Revolucionária, e incumbiram os jovens Karl e Friedrich, Carlos e Frederico, da escrita desse que se tornou um dos textos mais influentes da modernidade, um dos textos mais impressos e reproduzidos na história da literatura política e da literatura em geral, o Manifesto do Partido Comunista. Ein Gespenst geht in Europa, das Gespenst des Kommunismus, um espectro ronda Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências se uniram em santa aliança contra essa ameaça. Esse é o início do texto, e eu quero mostrar a vocês. Não tem marcação aqui nessa rua aqui, Great Windmill Street, do Red Lion Pub, mas eu deixo aqui essas imagens para que nós comecemos. Vejam aqui, ó, foi no primeiro andar, em algum desses edifícios aqui, primeiro andar. Bom, a gente não sabe como é que estava a situação desses edifícios, quais são mais recentes durante os bombardeios a Londres na Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer maneira foi aqui que se reuniram os trabalhadores da Liga Revolucionária e incumbiram Marx e Engels da escrita desse manifesto fundamental, em que se fala sobre a teoria da luta de classes, a dimensão de que a história se movimenta em função da luta entre classes antagônicas. Então, no capitalismo, Marx e Engels trazem a dimensão de que donos dos meios de produção, a burguesia, se contrapõe ao proletariado, que não tem nada a perder a não ser os seus próprios aguilhões. E aí nós temos aquela frase famosa: proletários de todos os países, univos
no sentido de romper com a dimensão da opressão própria ao capitalismo. Mas quero dizer a vocês, estou mostrando a vocês a Great Windmill Street, aí tem um pub aqui bonito, The Lyric, que vocês estão vendo aqui, ó. Vou dizer a vocês que as pessoas que lerem o Manifesto Comunista sem saber se tratar do Manifesto Comunista, sem saber que Marx e Engels o escreveram, podem justamente ter a impressão de que se tratava de dois apologistas do capitalismo. Porque Marx e Engels, como iluministas fundamentais, louvavam o grande desenvolvimento técnico-científico da indústria do capitalismo, que propiciou um grande aumento da riqueza social, mas que numa sociedade de antagonismo de classes para Marx e Engels, não poderia democratizar o acesso a esses bens, o acesso a essa riqueza. Só, segundo Marx e Engels, o socialismo, a sociedade vindoura e emancipada, poderia fazê-lo. O século XX nos contou uma outra história. De qualquer maneira, eu quero mostrar a vocês mais uma vez a Great Windmill Street, local inicial, onde estaria o Red Lion Pub. Eu quero mostrar a vocês esse local histórico, e daqui nós vamos até outro local histórico. Se eu estou falando aqui do local onde Marx e Engels se reuniram com os trabalhadores e receberam a incumbência da escrita do Manifesto Comunista, nós vamos agora em direção à sala de leitura do British Museum, The Reading Room of the British Museum. Para quê? Para nós vermos a mesa junto à qual se sentava Karl Heinrich Marx, e durante a década de 50 e boa parte da década de 1860, onde Marx escreveu um dos livros mais influentes da história das humanidades, Das Kapital, O Capital. Sua obra magna, sua obra mais fundamental, e um livro totalmente fundamental para minha tese de doutorado, como eu vou comentar com vocês. Fiquem então com a imagem desse The Lyric, esse pub muito bonito. Quem sabe o Red Lion não estava nesse primeiro andar aqui. Nós começamos a singrar Londres, suas cercanias. Inclusive passaremos por uma das casas de onde Karl Marx viveu. Viagens de Vassoler, Londres, no encalço de Karl Heinrich Marx. Ein Gespenst geht in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Espectro rond Europa, o espectro do comunismo. Viagens de Vassoler. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco desse bairro do Soho, tradicional bairro aqui inglês, londrino, vejam só, enquanto nós caminhamos em direção a Dean Street. Na Dean Street morou Karl Marx durante um bom tempo, e eu quero mostrar a vocês essa rua, o Logradouro. Vejam só, é um bairro aqui com uma série de teatros, né? Um bairro cultural nesse momento histórico, né? Não sei se a época do Marx, o Soho, já era assim, se ele tinha eventualmente esse nome. De qualquer maneira, hoje a gente vê, ó, uma série de teatros aqui, atrações culturais no Soho, muitos cafés, cinemas de rua. Isso que infelizmente acabou deixando de existir aí com a existência dos cinemas dentro de shopping centers, né? Como nós vimos no Brasil e vemos ainda no Brasil. Mas quero dizer a vocês que aqui o Soho combina algumas, ó, vejam, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Olhem o musical, ou a peça que está sendo encenada, tem uma obra ali, mas Les Misérables, Os Miseráveis aqui, do Victor Hugo. Vejam só aqui, essa produção, e eu tô com o meu mapinha aqui, com o GPS do celular, para realizar esse passeio. Então, mostrando para vocês, ó, um pouco desses prédios com arquitetura tradicional, ó, bonito o prédio, mais uma vez com esses tijolos de cor alaranjada, aqui mais ocre, combinados com algumas, ali, ó, com alguns no andar térreo dos edifícios, já com edifícios com fachadas envidraçadas, obviamente mais recentes. Aqui vocês veem mais uma vez Les Misérables, esse romance fundamental do Victor Hugo, que via de regra é adaptado para musicais, para peças,
Eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo, no ano de 2003, mais precisamente nas férias de julho. As primeiras férias que eu tive, de meio de ano, da faculdade, do curso de Ciências Sociais. Eu que havia começado o curso naquele ano de 2003. E, aliás, naquele ano, lia tudo que caía nas minhas mãos, escrito pelo Marx, pelo Engels e também ali pelos, digamos, soviéticos. De tal maneira que, ao fazer essa trajetória do Marx aqui em Londres, eu refaço parte fundamental da minha trajetória intelectual. Todas as pessoas que estudaram humanidades, eu fiz ciências sociais na graduação, sabem a importância do pensamento do Marx, do pensamento histórico materialista do Marx para a compreensão da realidade. Eu não sou marxista, tive e tenho simpatias por transformações sociais profundas, pela diminuição radical da desigualdade social, pelo estabelecimento de oportunidades para todas e todos, pela dimensão de construção de uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais fraterna. Agora, não posso deixar de olhar para as experiências tristemente, tragicamente traumáticas do socialismo real ao longo do século XX. E, aliás, nesse vídeo falaremos um pouco sobre isso. E é um tema que eu abordo muito no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Fiquem então mais uma vez, ó, com a visão do Sorro. Deixa eu caminhar mais um pouco. Tem um barulho, uma construção ali, gente, então é complicado de eu ficar me aproximando dali. Vocês vão ter dificuldade para me ouvir se eu for mais para perto, é para lá que eu tenho que ir, inclusive. Então, com essas tomadas aqui do Sorro, nós estamos chegando à casa, a uma das casas, a uma série delas, eu vou mostrar uma delas, onde morou a família do Marx, sempre em penúria econômica. O Marx contava ali com umas heranças recebidas tanto da parte da sua família quanto da parte da sua esposa, a Jeanne, e também com a ajuda do Friedrich Engels para poder se manter. Ele que estava escrevendo uma das obras mais importantes, eu repito, do pensamento em termos das humanidades, Das Kapital, o Capital. Aqui no coração do Sorro, onde em meados do século XIX viveu Karl Heinrich Marx, Viagens de Vassoler, uma ode ao pensamento crítico e revolucionário. Pessoal, eu desvelo agora para vocês um local sumamente histórico para o pensamento crítico nos séculos 19 e 20. Aqui, ladeado pela bandeira da Inglaterra, o internacionalista Karl Marx morou com a sua família. E vocês veem aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês a Dean Street, onde fica esse edifício, ó, não muito longe da Great Windmill, onde nós estivemos há pouco, e onde no Red Lion Pub aconteceu a reunião que incumbiu Marx e Engels da escrita do Manifesto Comunista. Eu quero mostrar a vocês, ó, nós temos um sinal aqui azul dizendo: aqui morou Karl Marx, né, o pensador alemão. Ao lado nós temos o sinal em neon de um restaurante chamado Covades. Vocês veem aqui, a rua tá com trânsito, gente, então eu vou me afastar um pouquinho, porque estão passando os carros aqui. Eu me informei se seria possível visitar aqui o apartamento, mas hoje é um clube privado, então não é possível entrar. Podemos deduzir, não com muita dificuldade, porque um dos corações do capitalismo internacional, a Inglaterra, digamos, não teria muito interesse em transformar a antiga casa do Karl Marx em museu, né? Podemos deduzir, não com muita dificuldade. De qualquer maneira, tá ali, gente. Esse é o edifício onde morou o Marx com sua família. Olha, a família do Marx, gente, envolveu muito sofrimento. Houve filhos do Marx que cometeram suicídio, uma grande tragédia. E o Marx passou muita privação econômica ao longo da vida. E consta que numa das vezes em que tentou arranjar um emprego regular, por causa de sua caligrafia sofrível, foi rejeitado como escriturário aí, num escritório. Vejam vocês aqui, ó. Esse é o edifício onde morou o Marx. Nós temos a bandeira da Inglaterra posta. Até para dizer, olha, a esse internacionalismo dos trabalhadores, do socialismo, a Inglaterra contrapõe a sua dimensão nacional.
de qualquer maneira, tá ali, ó, para vocês, com a visão aqui dessa Dean Street. Olhem só, nós temos Dean Street, onde o Marx viveu. E viveu em Londres, gente, justamente eu comentei com vocês, deixo o edifício onde ele morou aqui nas minhas costas, porque ia sendo expulso dos países. E aqui na Inglaterra já havia se estabelecido, como fruto da Revolução Gloriosa, né, do século XVII, um século antes da Revolução Francesa, uma dimensão de democracia burguesa liberal que permitia essa dimensão de liberdade de expressão, da qual os socialistas necessitavam para poder espraiar as suas ideias, os seus programas, as suas organizações. Então tá aqui, gente, um dos apartamentos onde o Marx viveu. Existem outros locais. Eu, ao invés de visitar todos e cada um dos apartamentos, eu vim aqui para mostrar um dos locais icônicos aqui no bairro do Soho para vocês. E depois, agora eu quero me dirigir à sala de leitura do British Museum. E ali certamente vou me demorar, porque falarei sobre o Capital, sobre alguns aspectos da obra do Marx e também sobre a importância do Capital para a minha própria trajetória intelectual, no livro, na tese de doutorado que eu escrevi sobre o autor russo Fyodor Dostoiévski, que é contemporâneo em enorme medida ao Karl Marx. O Marx nasce em 1818, 3 anos antes do Dostoiévski, que nasce em 1821, e o Marx falece em 1883, 2 anos depois do falecimento de Dostoiévski, que se deu em 1881. Então tá aqui, gente, mais uma vez o edifício na rua Dean Street, na Dean Street, né, na rua Dean, onde morou Karl Marx com sua família que passou aí por uma série de privações, por uma série de dificuldades, e de repente, hoje, em homenagem ao Marx, eu virei almoçar, quem sabe, aqui no restaurante Covades. Quem sabe não faça isso. Vamos ver aí como vai ser o périplo das viagens de Vassoler. Uma das casas de Karl Marx, vocês veem ali o sinal. E fiquemos aqui com essa homenagem. Muitas contradições foram realizadas, muitas conquistas, mas também muitas contradições se realizaram em nome do Marx e do marxismo. Mas é importante dizer, como alguém que está enterrado no mesmo cemitério em que Marx está enterrado, o grande historiador Eric John Hobsbawm, é preciso dizer que a reforma do capitalismo ao longo do século XX, as conquistas dos direitos trabalhistas ao longo do século XX, direitos trabalhistas, previdenciários, vieram no bojo da luta da classe trabalhadora. O capitalismo por si só jamais teria se reformado sem a organização da classe trabalhadora, e nesse sentido Karl Marx desempenhou um papel fundamental. E um dos estados que se organizaram em nome do marxismo, a União Soviética, poderoso estado que rivalizou com a maior superpotência militar e econômica da história humana, os Estados Unidos, a União Soviética se organizou em nome do marxismo. Então nós não podemos entender a história do século XIX e XX sem as intervenções de Karl Heinrich Marx. A minha própria história intelectual é em enorme medida tributária às análises histórico-materiais de Marx. Então, aqui está, mais uma vez, o edifício onde Marx e sua família viveram, na Dean Street, no bairro do Soho, em Londres. Viagens de Vassoler. Olha, pessoal, nós estamos aqui nos encaminhando agora para o British Museum, o Museu Britânico, em cuja sala de leitura o Marx ficava muitas vezes estudando, lendo ali os economistas políticos ingleses, Davi Ricardo, Adam Smith, lendo os Blue Books, os relatórios estatísticos ingleses, para estabelecer aí as suas análises críticas em relação à formação e ao desenvolvimento do capitalismo em Das Kapital, o Capital. E aqui, uma rua um pouquinho mais tranquila, não de todo tranquila, vocês veem aquele famoso ônibus de 2 andares aqui em inglês. Eu vou mostrando a vocês o bairro do Soho, onde fica aqui o British Museum, ao qual nós nos dirigimos agora para chegarmos aí à mesa
junto à qual estudava Karl Heinrich Marx. Vamos lá, ó, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, um pouquinho dos prédios. Imaginem uma Inglaterra de meados do século XIX, na qual ainda não havia carros, na qual havia carruagens, na qual as pessoas, com uma Inglaterra muito menos populosa, uma Londres muito menos populosa, as pessoas aí vestiam seus ternos, eram mais circunspectas no vestimento. Olha só, gente, belo hotel aqui, prédio bonito, típica arquitetura inglesa. Olhem só, esse é o bairro. Deixa eu dar um panorama para vocês. Vejam, agora vai passar aqui, ó, em frente a esse hotel, esse ônibus tradicionalíssimo de 2 andares, inglês. Então aqui, vamos chegando agora, ó, segundo o GPS aqui do celular, eu tô a 2 minutos, a 492 pés do British Museum. Vamos lá comigo. Olhem que bela avenida, esses prédios aqui de cor de tijolinhos amarronzados, muito bonita essa arquitetura típica. A gente não encontra esse padrão na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, que tem cores mais vivazes, que tem uma outra explosão de personalidade com os edifícios. Londres, viagens de Vassoler rumo ao British Museum. Vejamos onde estudava Karl Heinrich Marx. Pessoal, com esses prédios singelos aqui no coração do Sorro, eu quero mostrar a vocês o British Museum. Chegamos com essas colunatas gregas formidáveis. Vamos ver se a gente consegue ter uma visão aqui da fachada. Tem uma fila já, porque o pessoal está esperando a abertura do museu, que vai se dar às 10 horas da manhã. São pouco menos de 15 para as 10 nesse momento, uma sexta-feira, dia 11 de março de 2022, quando eu faço esse vídeo. Vocês vão ver a posteriori esse vídeo no meu canal do YouTube. Mas aqui, ó, quero mostrar a vocês singelos edifícios, olhem, com tons nada comuns aqui em Londres. Vocês têm edifícios aqui róseos, olhem só, essa fachada aqui, com os tijolinhos ocres. E aqui tem uma peculiaridade, viu? Quando vocês veem uma faixa de pedestres como essa, secundada aqui por essas bolas, ó, é porque os carros têm que parar, que se houver algum tipo de acidente nessas faixas de pedestre, a multa é enorme, enorme. Então vocês veem aqui, ó, olhem só, essa faixa com essas bolas que ficam piscando durante o dia. E deixa eu mostrar a vocês, sem o portão, olhem que coisa maravilhosa. Essa é a fachada do British Museum. Nós vamos chegar aqui e o que eu quero mostrar a vocês é a sala de leitura. Vamos ver se vai ser possível, né? Espero que seja possível. Provavelmente eu poderei tirar fotos. Muitas vezes, né, não é possível fazer vídeos dentro dos museus, mas quizá seja possível mostrar a vocês a sala de leitura, com a mesa ali onde estudava Karl Heinrich Marx. Então aqui está o British Museum. Vou mostrar mais uma vez, é muito bonito. Olhem a fachada desse formidável museu britânico, onde eu estive pela primeira vez em fevereiro de 2007. Vai se abrir agora às 10 horas da manhã. Mostro ainda uma vez os edifícios belíssimos, dos mais bonitos que eu vi aqui em Londres, em frente ao British Museum. E agora eu vou tomar essa fila, uma filona, para dizer a verdade para vocês, para nós aí podermos entrar até rumo à sala de leitura do British Museum. Tá bom, gente? Viagens de Vassoler. Olhem só que belas imediações do British Museum, que está atrás dos portões aqui, rumo ao local onde Karl Marx escreveu O Capital. Pessoal, nós estamos aqui já no interior da propriedade do British Museum, e eu quero mostrar a vocês agora aqui a fachada formidável com suas colunatas grecolatinas aqui do British Museum. Vejam que grande propriedade do museu, com esse jardim aqui à frente, as colunatas. Eu vou mostrando a vocês. Gente, nós temos arte, nós temos artefatos históricos, arqueológicos,
arte das mais diversas civilizações, povos greco-latinos, o Egito, o Oriente Médio, a arte japonesa, chinesa. Esse museu é dos mais completos. Vocês vêm aqui, olhem só, turmas escolares, ó. A criançada vai lá fazer as aulas, olhem só essa fila aqui. As crianças vão aí com seus professores e professoras, vão fazer as suas aulas de arte, de história, aqui no British Museum, como acontece também em museus brasileiros, em museus da França, bom, em museus ao redor do mundo. Agora eu tenho que dizer a vocês, chateado, desapontado nesse momento, mas tudo bem, fazer o quê? Era um risco a ser corrido. Infelizmente, a Reading Room, a sala de leitura aqui do British Museum, está fechada já há bastante tempo por causa da pandemia do Covid. E ainda assim, como eu suspeitava, não seria possível fazer vídeos dentro da sala de leitura. E até para entrar aqui no British Museum, eu estive lá dentro, conversei com funcionários e funcionárias, é preciso todo um trâmite burocrático para fazer qualquer filmagem, dizendo o que exatamente vai ser filmado e assim por diante. Então, eu quero mostrar mais uma vez aqui a fachada do British Museum, dizer para vocês que esse território aqui foi palmilhado por Karl Heinrich Marx. O Marx frequentou durante muito tempo, durante toda a década de 50 e parte da década de 60, para escrever o Capital, cuja primeira edição, salvo engano, foi publicada em 1867. Marx vinha aqui fazer as suas leituras de economia política. Marx leu praticamente todos os autores da época, até então, principalmente os clássicos, o Adam Smith, o David Ricardo, mas também o John Locke e outros autores menos conhecidos por nós, que avaliavam o desenvolvimento do capitalismo, as leis de reprodução da mercadoria, as questões do valor de uso, o valor de troca e valor, todas essas questões fundamentais para a formação daquilo que o Marx vai chamar de forma dinheiro, forma mercadoria, o fetichismo da mercadoria. Então o Marx esteve aqui, ele frequentava esse Reading Room aqui do British Museum. E para quem estuda, né, para as pessoas que estudamos bastante, pesquisadores e pesquisadoras, muitas vezes, gente, para desbaratinar, a gente precisa sair um pouco de casa, ficar num local outro, ter um espaço com fácil acesso à bibliografia. Hoje, claro, na palma da mão, com celular, com computador, nós temos acessos a múltiplos, a bibliotecas de ao redor do mundo. Não era o caso ali no século XIX. Então o Marx se municiava, vou mostrar a vocês, ó, o terreno aqui mais uma vez do British Museum. Ó, vocês veem as crianças entrando, a fila, o pessoal passa, pega a fila aqui do lado. Há uma verificação das malas ali naquela baia que vocês veem, naquele toldo branco, e depois as pessoas podem entrar. E eu quero dizer a vocês aqui em frente ao British Museum, infelizmente sem poder mostrar a vocês o Reading Room, ele está fechado, então não vou sequer conseguir tirar uma foto ali do seu interior para mostrar a mesa em que o Marx ficava sentado. Quem sabe aí futuramente eu volte aqui à Inglaterra, já sabedor de que o Reading Room está aberto, para poder mostrar a vocês, ao menos tirar uma foto ali minha, junto à mesa do Marx. Mas quero dizer a vocês que eu leio Marx há muitos anos e fiz um curso na Faculdade de Economia e Administração da USP, uma disciplina, na verdade, com História do Pensamento Econômico, com a professora Leda Paulani, excelente pesquisadora da obra do Marx. E nós estudamos o David Ricardo, o Adam Smith e o primeiro volume do Capital. E esses estudos sobre o desenvolvimento da forma mercadoria foram fundamentais para, no meu livro sobre o Dostoiévski, a minha tese de doutorado, Dostoiévski e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, para que eu pudesse comparar o desenvolvimento da forma mercadoria no Capital do Marx com a estruturação da forma em Dostoiévski, nomeadamente na novela Memórias do Subsolo. Então, tenho uma dívida intelectual, para não dizer política e ética, com o Karl Marx, com a sua pesquisa, que é incomensurável. É um marco na minha vida. Eu diria a vocês que o pensamento do Marx, os três grandes pensadores dos séculos 19 e 20 que mais me influenciaram foram o Marx, o Freud e, sobretudo, Fyodor Dostoiévski. E aí eu posso falar também, claro,
do Allan Kardec me foi muito importante, do Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o Nietzsche, o Schopenhauer. Estou falando assim de alguns autores muito marcantes para mim, mas sobretudo esses três, o Marx, o Freud e o Dostoiévski, foram fundamentais. Então é com muita gratidão que eu mostro a vocês aqui nesse primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Londres, a fachada desse monumental, desse formidável British Museum. Não vou poder filmar os interiores, como eu já disse. De qualquer maneira, fica aqui registrada a minha homenagem a Karl Marx, a minha homenagem a esse autor que incansavelmente, durante mais de uma década, se propôs a fazer toda uma revisão bibliográfica dos economistas políticos ingleses para entender a formação do capitalismo, suas leis de reprodução, suas contradições, chegar à questão da forma-mercadoria, a questão da mais-valia, a extração de mais-valia, a exploração do capitalismo, mais-valia absoluta, mais-valia relativa. No curso de Ciências Sociais ali da Universidade de São Paulo, nós temos um semestre todo dedicado aos estudos sobre a obra do Marx. Nós lemos ali o Manifesto Comunista, a Ideologia Alemã, o 18 Brumário e o Capital. Então, além desse curso na Faculdade de Economia e Administração, uma disciplina que era obrigatória para o curso de Ciências Sociais ali da Universidade de São Paulo, com a professora Leda Paulani, eu estudei ali o Marx com o professor Rui Braga, que é especialista em Sociologia do Trabalho, especialista na obra do Marx. Então mando um abraço, professor Rui Braga e a professora Leda Paulani, cujas aulas me marcaram bastante. E fica aqui a fachada do British Museum, a dimensão aí da importância da obra do Marx nos seus desdobramentos para os séculos 19 e 20. Hoje, né, há 30 anos, a experiência soviética ruiu, a experiência chinesa, que se fala de socialismo com matiz chinês, conjumina muitos elementos da economia de mercado, de tal maneira que a gente poderia discutir quão socialista é propriamente a China. Essa é uma discussão que não se volta aqui para os objetivos desse vídeo das viagens de Vassoler. Mas agora eu vou até o Highgate Cemetery, aqui na região norte de Londres, para mostrar a vocês o túmulo do Marx. E aliás, o grande Eric Hobsbawm, salvo engano, está enterrado também no Highgate Cemetery. Vamos até lá. Viagens de Vassoler aqui no British Museum, nos encalços de Karl Heinrich Marx, Das Kapital. Um grande pensador a quem eu agradeço, a cuja obra as pessoas que querem compreender melhor a modernidade, a formação do capitalismo, suas muitas contradições, lancinantes contradições, as pessoas precisam recorrer, sobretudo ao Capital, que é a obra maior do Marx. Marx é um autor de escrita difícil, o nível de erudição, o nível de profundidade das discussões ali do século XIX, que eram discussões para muito poucas pessoas na sociedade de então, né? A disseminação maior de alfabetização, de conhecimento técnico-científico maior, ela vem com a massificação do capitalismo, os trabalhadores e trabalhadoras para operarem as máquinas ou desempenharem os papéis em setores burocráticos, novos setores de uma economia mais complexificada. O capitalismo traz em seu bojo a disseminação maior, a massificação da educação. De qualquer maneira, é aquele esforço de leitura que nós fazemos, como quem vai jogar tênis com uma pessoa que joga melhor do que nós, mas nós vamos evoluindo conforme jogamos mais, com pessoas ali mais hábeis. Então a leitura, sobretudo a concentração, eu me lembro, gente, mais uma vez eu mostro aqui o terreno do British Museum, eu me lembro de, durante o curso de Ciências Sociais, passar horas e horas para ler poucas páginas de O Capital, do Marx ou da Ideologia Alemã, ali na Biblioteca Central da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a Biblioteca Florestan Fernandes, usando dicionários de filosofia, dicionários de sociologia, para entender os termos-chave, lendo biografias do Marx, lendo sobre sua vida,
sabendo as penúrias que passou aqui na cidade de Londres, sua longeva amizade com Friedrich Engels, fez um discurso junto ao seu túmulo no Highgate Cemetery, para onde nos deslocaremos agora. É isso então, homenagem a Karl Marx, que vinha até a sala de leitura do British Museum para escrever O Capital, Das Kapital, Viagens de Vassoler, Karl Heinrich Marx, Londres, Inglaterra. Olha, gente, eu acabei de sair aqui da estação Highgate, linha norte do Underground londrino, do metrô de Londres. E agora eu vou mostrando a vocês esse bairro pitoresco, aqui na região norte de Londres, para nós nos dirigirmos até o Highgate Cemetery, onde está enterrado Karl Heinrich Marx. Vejam só, sempre aqui nessas casas nós temos algo que eu vi muito em Chicago, por exemplo. A casa com 2 andares, são de repente 2 apartamentos, mas mediados, precedidos por uma escada. Porque em Chicago faz muito frio, neva muito, e para evitar que a neve fique acumulada em frente às portas, eles fazem essa escadinha para se chegar até a porta central do edifício. Olhem só, gente, é um bairro aqui pitoresco, as pessoas levando seus cachorros para passear, e nós vamos então em direção ao Highgate Cemetery a partir daqui. É uma caminhada, me disseram uns 20 minutos de caminhada aqui até o Highgate. O tempo está nublado. Eu tinha visto que hoje, dia 11 de março de 2022, uma sexta-feira, quando eu faço esse vídeo, que poderia chover hoje. Esperemos que isso não aconteça, ou que só aconteça bem mais tarde. Ainda tenho muitos vídeos a fazer. Esse é o primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Londres, mas ainda hoje eu gravo o conteúdo do segundo vídeo passeando pela região histórica de Londres. Então no próximo vídeo das viagens de Vassoler vocês vão ver a Abadia de Westminster, o Big Ben, a Trafalgar Square e a Praça do Parlamento. Olhem só que casinhas pitorescas aqui nessa região norte, no bairro de Highgate. E estamos nos dirigindo para o Highgate Cemetery aqui em Londres. Vamos lá, gente? Rumo ao local onde Karl Marx está enterrado. Viagens de Vassoler. Ainda a caminho do cemitério Highgate, onde está enterrado Karl Marx. Eu mostro a vocês agora como é esse bairro ao norte de Londres, mais distanciado aí do centro turístico, para vocês conhecerem mais aspectos dessa bela cidade, o semblante, a personalidade de seus edifícios. Vejam só, eu fico pensando aqui, né, que para alugar um apartamento no centro de Londres, minha Nossa Senhora, né, deve ser muito caro. Eu digo mensalmente, não apenas para ficar alguns dias. Mas eventualmente, se vocês têm vontade de viver aqui na Inglaterra, morar aqui em Londres, eventualmente é possível ver nos arredores, regiões mais distantes ali do centro, como aqui, esse bairro de Highgate. E possivelmente os aluguéis aqui são mais acessíveis. Olha, é um bairro pitoresco aqui, um bairro de classe média, como vocês podem ver, ó. Nas casas aqui, ó. E nós estamos caminhando em direção, as pessoas têm o seu jardinzinho em frente às casas. É um padrão sempre casas geminadas. Não a primeira casa onde eu morei, né? Eu nasci em Ribeirão Pires, vamos dizer assim, na Grande São Paulo, perto de São Bernardo do Campo. Essa sim é a cidade onde eu morei a maior parte da minha vida ainda. Depois fui morar em São Paulo. Então no Brasil eu já morei em 3 cidades, morar mesmo, né? Ribeirão Pires, São Bernardo e São Paulo. E sou filho de casas geminadas assim, né? Minha casa em São Bernardo ficava numa rua sem saída, no bairro dos Casa. E era uma casa, um bairro de trabalhadores e trabalhadoras, da classe trabalhadora, com casas geminadas. Então vocês veem aqui, ó, olhem só que pitoresca
essa casa aqui com suas portas, as chaminés, muito charmosa aqui essa casa. E eu vou mostrando a vocês, ó, essas edificações aqui do bairro Highgate, em Londres, onde nós estamos. Olha, tem até, salvo engano, aqui uma belíssima cerejeira. Será que é isso, gente? Olha que bela árvore. Vocês vão me perdoar se eu estiver falando alguma incongruência aqui, mas a efemeridade, olhem as pétalas, como que nos saudando, como que nos afagando aqui dessa bela árvore que parece uma cerejeira, a caminho do Highgate Cemetery. Estamos chegando, gente. Segundo o senhor me informou, e eu me lembro de ter feito isso quando vim aqui em fevereiro de 2007. Eu estive aqui há 15 anos, pessoal. Há 15 anos eu vim pra cá. Nós estamos agora em março de 2022. Há 15 anos e um mês eu estive aqui. Eu me lembro de ter passado por um belo parque a caminho do cemitério onde o Marx está enterrado. Vamos lá. Estamos chegando e vocês ficam com visões pitorescas aqui. Eu fico imaginando, né, um secto do Engels, da família do Marx, cruzando essas ruas para chegar até o Highgate e haver o enterro de um dos grandes pensadores da modernidade, Karl Heinrich Marx, esse revolucionário alemão. Continuemos viagens de Vassoler no encalço de Karl Marx pela City Londrina, pela capital da Inglaterra, Londres. Pessoal, nos aproximamos cada vez mais do Highgate Cemetery, onde Karl Heinrich Marx está enterrado. Eu comprei aqui, eu passei numa floricultura, comprei umas flores para depositar junto ao seu túmulo. E agora eu quero mostrar a vocês aqui, vejam só, o parque que nos vai dar acesso, ao cruzarmos suas belas alamedas, ao Highgate Cemetery. Vejam aqui as flores, umas flores que combinam rosa com o branco, uma dimensão da paz e a cor mesma da esperança de uma sociedade outra. Nós temos aqui algumas flores muito singelas e gentis a caminho do Highgate Cemetery. Nós vamos caminhar aqui pela extensão. Gente, eu tô me lembrando aqui, viu? Faz 15 anos que eu caminhei por esse parque pela primeira vez, em fevereiro de 2007. Eu então tinha 25 anos, tô com 40 anos agora. Nossa, gente, curioso a gente refazer essas andanças, essas viagens de Vassoler. Olhem só, os casais podem vir aqui, ó, olhem que beleza, para contemplar a bela extensão desse parque. Podem ficar sentados os casais sob essa bela cerejeira aqui, com juras de amor. E nós vamos prestar a mais do que devida homenagem a esse pensador das humanidades, pensador de uma sociedade outra. Chegamos. Highgate Cemetery, onde Karl Heinrich Marx está enterrado. Começamos a prestar aqui as nossas homenagens, nossos respeitos a esse que é um dos maiores pensadores das ciências humanas, da sociologia, da história, também da antropologia e do pensamento econômico no século XIX, com as mais profundas reverberações pelo século XX. Rússia, antiga União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Angola, Moçambique, Chile, esquerda brasileira. É difícil valorizar demais, e é difícil analisar digamos, com comedimento a importância da influência do marxismo. E aliás, é importante dizer que o Marx não se disse marxista. E quando sua filha uma vez lhe perguntou qual seria o lema de sua vida, Marx colocou como lema: duvide de tudo. Então, em enorme medida, se a tradição do marxismo como que desvirtuou seu pensamento e teve que lidar também com questões práticas com as quais o Marx não teve que lidar, como construir um Estado segundo premissas revolucionárias, esquerdistas, inclusivas, e não havia
é claro, naquele momento da humanidade, como é muito difícil encontrar até hoje pressupostos para essa construção emancipatória, o marxismo, como teoria, mobilizou muitos partidos comunistas ao redor do mundo. Vejam aqui o cemitério, grupos estudantis, artísticos. Então as reverberações da obra de Marx, a sua teoria da luta de classes, a sua teoria da apropriação dos meios de produção pela burguesia, de extração da mais-valia, tem ramificações por todas as áreas do pensamento. Se o marxismo, em alguma medida ou em boa medida, em várias tendências, se ossificou em religiões, em uma estruturação da substituição dos santos católicos pela imagem, por exemplo, do Lenin, do Stalin e do Marx na União Soviética, ou do Mao Tse Tung na China, é importante dizer que os grandes ímpetos emancipatórios da humanidade beberam também nessas análises do Marx, a ponto de Mikhail Gorbachev, último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, no seu lúgubre e trágico discurso, renunciando ao posto na Pastu Presidenta SSSR, renunciando ao posto de presidente da União Soviética, ter dito que com a ruína da União Soviética e do marxismo soviético, uma grande esperança da humanidade, nascida com o cristianismo, ruía no Ocidente, que é a dimensão de uma sociedade emancipada, solidária, fraterna, de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Isso está na crítica ao programa de Gotha do Marx, é uma premissa ética que nós podemos ver extraída ali do coração do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ou, por exemplo, do livro de Jeremias. Marx, que teve formação judaica, tinha um ímpeto de solidariedade ali muito do coração ético do judaico-cristianismo. Então, agora que nós já estamos no Highgate Cemetery, que eu trouxe essas flores, quero dizer a vocês que nós vamos visitar o túmulo do Marx. A visita ao túmulo do Marx aqui, essa pode ser tida como uma das características irônicas do capital. A visita ao túmulo do Marx custa 4 libras e 50 centavos, 4 pounds 50 cents, vamos dizer 4 pounds e 50, e nós vamos agora em direção ao túmulo do Marx. Existe aqui o local onde o Marx ficou enterrado originalmente, e depois o seu túmulo foi transferido ali para o local onde fica hoje a estátua ali do Marx. E o Eric John Hobsbawm está enterrado lá também. Prestaremos homenagem a Hobsbawm também. Viagens de Vassoler, Highgate Cemetery, ao norte de Londres, Inglaterra. Momentos finais. O pessoal está percebendo que eu fiz aqui um pequeno suspense para nós chegarmos ao túmulo de Karl Heinrich Marx. Estamos muito próximos já. Eu vou tentar evitar mostrar a vocês antes do tempo, para gerar aqui um suspense. Olhem só que bela sepultura aqui, com a imagem de Jesus Cristo. Olhem só, olhando para os céus. Nesse dia nublado aqui, tá bonita essa imagem aqui, com as árvores escalpeladas pelo inverno, uma bela sepultura. E ali ao fundo, pessoal, é com muita emoção que eu digo a vocês que nós estamos nos aproximando. Vejam a estátua do túmulo de Karl Heinrich Marx, grande autor, Manifesto Comunista, em parceria com Engels, a ideologia de Deutsche Ideologie, em parceria também com Friedrich Engels, seu grande amigo, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a crítica ao programa de Gotha e a obra máxima de Karl Marx, Das Kapital, o Capital. É com emoção aqui que eu falo para vocês sobre esse que é um dos maiores pensadores da história da humanidade e que influenciou o transcurso dos séculos 19 e 20 como nenhum outro pensador, Karl Heinrich Marx.
Proletários de todos os países, univos, workers of all lands, unite. Olhem só, a estátua do Marx aqui. E nós temos uma outra inscrição aqui, muito importante. The philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. Os filósofos só fizeram interpretar o mundo de diferentes formas. A questão, no entanto, é transformar o mundo. Essa é uma das teses de Marx a respeito da obra de Ludwig Feuerbach, um filósofo alemão que escreveu A Essência do Cristianismo. Uma obra dizendo que o cristianismo era a alienação da potência humana para Deus. E, na verdade, a humanidade projetava para a divindade, que para Feuerbach e para Marx, autores de uma tradição ateia, a divindade que não existia, a humanidade projetava para o além-mundo as suas próprias forças. Se Feuerbach considerava que a humanidade havia alienado o seu poder para Deus, Marx, ao ler Ludwig Feuerbach, ao ler A Essência do Cristianismo, considerou que Feuerbach também estava fazendo uma alienação do poder do ser humano concreto, que faz a sua vida concretamente, com as condições históricas reais e concretas, para uma dimensão abstrata e vaga de humanidade. Por isso era importante, segundo Marx, colocar os pés sobre a terra, entender as condições de apropriação da riqueza por parte dos donos de produção em relação aos produtores e produtoras de mercadorias no capitalismo, que são os trabalhadores e trabalhadoras, e entender como transformar a sociedade. Esse é Karl Heinrich Marx, aqui enterrado, não originalmente, mas depois eu vou tentar encontrar aqui o túmulo de Marx original para mostrar a vocês. Mas quero dizer, gente, que aqui é com muita satisfação que eu venho, muita gratidão que eu venho aqui junto ao túmulo de Karl Heinrich Marx, em nome de quem tantas coisas foram feitas, em termos emancipatórios e também em termos contraditórios, mostrando o vigor da sua teoria e das práticas baseadas em sua teoria, e também os limites de uma dimensão de sociedade emancipada, dadas as características autoritárias das experiências de socialismo real ao longo do século XX. Mas também é importante dizer quantas conquistas. Eu que já estive em Cuba 2 vezes, Cuba, uma ilha muito respeitosa e respeitada, com uma produção de riqueza que não se compara à riqueza dos maiores países, mas que conseguiu lograr com o grande ímpeto de educação emancipatória para todos, um aumento da erudição da população, sobretudo daquelas pessoas que historicamente nunca tinham tido acesso a uma educação crítica. Essa é uma dimensão emancipatória. O socialismo é filho dileto do iluminismo, e o pensamento de Marx, se agora emparedado por um contexto tão, eu não diria nem conservador, eu diria reacionário, o encurtamento do horizonte de expectativas atualmente no mundo, ainda assim, tanto se fez em nome aí de uma sociedade outra. Vocês veem aqui, ó, que a esposa, vejam só, a esposa do Marx, Jenny von Westphalen, a amada esposa de Karl Marx, nascida no dia 12 de fevereiro de 1814, portanto, 4 anos mais velha do que o Marx, e faleceu no ano de falecimento do Dostoiévski, 1881. O Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 e morreu no dia 14, olha, nós estamos quase no aniversário aqui de falecimento do Karl Marx. Hoje é dia 11 de março, então na segunda-feira se completará um aniversário de falecimento do Marx. Tem aqui vejam só, tem o neto do Marx, o Harry Longet, aqui enterrado também, ó, a filha do Marx aqui colocada, enterrada também. Então nós temos nessa sepultura, deixa eu mostrar a vocês, ó, vamos circundá-la para que vocês a vejam em todas as direções aqui, uma homenagem a Karl Marx. Vocês não veem, né, essa dimensão. Eu vou circundar aqui a sepultura, vejam só, para vocês
vou circundando, vocês não veem aqui menções religiosas, né? O Marx era ateu e teve formação judaica. O seu pai, salvo engano, buscou a conversão ao protestantismo na Alemanha para ter oportunidades outras na vida, uma vez que havia uma dimensão de constrangimento para pessoas que não professassem o cristianismo na Alemanha naquele momento. Então uma dimensão de forte antissemitismo naquele momento, aqui na Europa, especificamente na Alemanha, onde o Marx nasceu. E vocês estão então diante desse que do túmulo desse que é um dos grandes pensadores aí de influência dos séculos 19 e 20. Tanto se inscreveu. E eu devo dizer a vocês que estar aqui é muito emocionante para mim, porque muitas e muitas tardes, noites e manhãs da minha vida foram passadas, principalmente nos meus anos de graduação e também no mestrado e no doutorado, lendo as obras do Marx. Então agora eu vou depositar essas flores aqui, junto ao túmulo de Karl Heinrich Marx. Vocês veem aqui, ó. Vou depositar essas flores. Vocês me veem, eu quero fazer isso aqui. Mostrar os meus respeitos ao Marx e dizer aqui a vocês que esse grande pensador aqui com a sua barba, vejam que barba longa e desgrenhada, que tanto estudou, tantas vezes esteve ali na sala de leitura do British Museum. Infelizmente não pudemos entrar ali hoje, a sala está fechada nesse momento, mas prestamos aqui a nossa homenagem e esperamos, e essa é a mensagem do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, essa é a minha mensagem, esperamos que esse horizonte muito direitizado da contemporaneidade, perdas de direitos sociais, perdas de direitos trabalhistas, degola do sistema de previdência social, que os trabalhadores e trabalhadoras, ou que as pessoas que estão sendo cronicamente, estruturalmente desempregadas pelo capitalismo, possam se unir para demandar das grandes corporações que mandam no mundo a divisão da riqueza que foi produzida por todos e todas, para que haja mais fraternidade no mundo. Se o Marx conseguiu analisar como poucos as contradições do atual sistema social, cabe a nós, a todas e todos nós, a tentativa de uma construção de sociedade mais ética, solidária. A posteriori, depois de ter estudado Marx, ter estudado Dostoiévski e Freud, essa tríade para mim, mais importante para minha formação, Marx, Dostoiévski e Freud, pude perceber então os momentos sombrios da constituição humana. Aquilo que um pensador de um iluminismo solar como Marx, aquilo que o Marx não tanto analisou por se voltar para as forças prometeicas. Prometeu, dessa peça histórica do Ésquilo, e o Marx era um grande erudito, leu muito dos gregos, leu muito da literatura alemã, Goethe, Schiller, era um aficionado por Shakespeare. Então é importante dizer que Prometeu, da peça Prometeu Acorrentado do Ésquilo, rouba o fogo dos deuses para partilhar a sanha de conhecimento, a tocha do conhecimento, o fogo do conhecimento com a humanidade. Esse grande pensador prometeico mostrou para nós as forças criativas, construtivas, de superação. Quem poderia imaginar, perguntaram Marx e Engels no Manifesto Comunista, que uma pujança assim, tamanha, para irrigar continentes inteiros, migrar populações, construir pontes, viadutos, aviões, navios, quem poderia imaginar que tamanha força de trabalho dormia no seio do trabalho social? Marx olhou para esses aspectos construtivos. Agora está passando um avião aqui em cima do Highgate Cemetery, lá em cima. Mas é preciso olhar também para as muitas contradições que fazem com que pessoas tenham medo, muitas vezes, de administrar, de comandar suas próprias vidas, que ajam com medo e votem, sobretudo as camadas populares, muitas vezes contra suas próprias aspirações. Quando vocês vierem aqui ao Highgate Cemetery, vocês vão ver
a sepultura aqui do Marx, que eu mostro agora a vocês lateralmente. E caminhando alguns passos, nós vamos chegar agora ao túmulo de outro autor fundamental para a minha formação. É com muita emoção também que eu mostro aqui a vocês, vejam só, a sepultura de Eric John Hobsbawm. Esse historiador, uma sepultura austera, vejam vocês aqui, uma lápide uma lápide acinzentada, e nós temos aqui Eric Hobsbawm, nascido, olhem só, parecia destinado a se tornar um pensador progressista, nascido no ano em que eclodiu a grande Revolução Russa, aliás, as duas revoluções russas de 1917, a de fevereiro de 1917, que destronou o regime atroz, disseminador de desigualdades dos tsares. A monarquia tsarista foi terminada em fevereiro de 1917, e aí se estabeleceu aquilo que nós conhecemos hoje na Rússia como governo provisório. E em outubro de 1917, os bolcheviques, capitaneados por Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, um dos calvos mais famosos aí do século XX, se não o mais famoso, historicamente famoso, os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia e depois, vitoriosos na Guerra Civil, estabeleceram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então aqui nós temos o túmulo de Eric Hobsbawm, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que minha trajetória não seria a mesma, tanto sem a leitura de Karl Heinrich Marx, quanto sem a leitura de Eric John Hobsbawm. As 4 eras de Eric Hobsbawm mudaram minha percepção sobre a modernidade. Eu recomendo veementemente a todas as pessoas que estão assistindo as viagens de Vassoler, mas também as minhas resenhas de livros, as resenhas de filmes, as leituras de Vassoler e as aulas ao vivo com Vassoler. Eu recomendo a vocês, ó, tá começando a cair uns pingos aqui, talvez comece a chover já já. Eu recomendo a vocês que leiam A Era das Revoluções, falando sobre aquilo que o Hobsbawm chama de a dupla revolução, Revolução Industrial e Francesa. A Era do Capital, formação do grande capital que vai desembocar na Era dos Impérios, antecedendo aí as 2 grandes guerras mundiais, que vão desembocar naquilo que o Hobsbawm chamou de breve século XX, a Era dos Extremos. Esses livros mudaram a minha vida. A leitura deles é um marco para mim, como o é a leitura de Karl Marx, Sigmund Freud e Fyodor Dostoiévski. Então, em homenagem também a Eric John Hobsbawm, cuja sepultura eu mostro aqui a vocês, as viagens de Vassoler aqui vieram ao Highgate Cemetery. Vocês veem ali, ó, ladeado agora por uma árvore, o busto do Marx, vejam só. E aqui a sepultura de Eric John Hobsbawm, grande Hobsbawm. E as viagens de Vassoler continuam aqui pelo Highgate Cemetery. Vamos tentar encontrar o túmulo original do Marx, depois de termos feito aí a homenagem a ele e ao Hobsbawm. E eu não deixo de mostrar a vocês ainda uma vez aqui Karl Heinrich Marx. Vocês veem que eles estão, claro, propositalmente, minhas flores foram depositadas ali, eles estão próximos um do outro. Marx não acreditava em Deus. Este escritor, professor e youtuber tem bastante espiritualidade, então se Marx ainda existir para além das suas ideias, se ele ainda existir como espírito, que um dia uma mente brilhante, emancipatória e solidária como a dele possa ser um marco para a constituição de uma sociedade e outra neste nosso planeta Terra, que nesse momento passa por situações de tanto direitismo lamentável, conservadorismo, reacionarismo e embotamento do horizonte de expectativas. Karl Heinrich Marx, Viagens de Vassoler.
E um aceno também a Eric John Hobsbawm. Londres, Inglaterra. Olha, pessoal, tomada finalíssima desse vídeo das viagens de Vassoler. Vocês têm aqui uma imagem desse local, desse cemitério, Highgate Cemetery, aqui em Londres, onde Karl Marx e Eric Hobsbawm estão enterrados, entre tantos outros seres humanos aqui, cujas vidas foram importantes para os seus entes queridos, para os seus amigos e amigas, que não se tornaram célebres em suas construções intelectuais, em suas vidas, mas que desempenharam, como todas e todos nós, um papel fundamental para dar sequência àquilo a que nós chamamos de humanidade. Nessa alameda aqui do Highgate Cemetery, vocês veem que, como está chovendo, ela está um pouco enlameada. Nós temos o local original, né? A alameda original onde o Karl Marx ficou enterrado. A gente tem aqui até alguns túmulos de ativistas libertários pelos direitos dos trabalhadores, pelo livre pensamento, pelos direitos das mulheres, contra quaisquer formas de trabalhos compulsórios, o horror da escravidão, o crime da escravidão. Então, essa é a alameda original do cemitério Highgate, onde Karl Heinrich Marx foi enterrado, e depois o túmulo do Marx foi transferido para o local que há pouco eu mostrei para vocês. Então, gente, é com muita circunspecção aqui, com muita admiração, respeito e gratidão que, em meio ao Highgate Cemetery, eu faço uma tomada. Vocês já viram alguns cemitérios aqui nas viagens de Vassoler. Eu faço uma tomada. Aqui está a alameda onde o Marx foi enterrado originalmente. Então eu faço essa tomada final das viagens de Vassoler, do primeiro vídeo das viagens de Vassoler em Londres. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão viajando comigo pelos 5 continentes e 7 mares, se querem que Vassoler, nessa década aqui dos seus 40 anos, se querem que Vassoler chegue aos 50 anos, singrando aí o mundo com as viagens de Vassoler, considerem a possibilidade de, aqui embaixo desse vídeo, clicar na tecla Seja Membro, para vocês apoiarem, segundo a possibilidade de cada um de vocês, as viagens de Vassoler e essa minha universidade aberta no YouTube, com as aulas, as resenhas de livros, filmes, os cursos que eu venho ministrando pelo Zoom. Façam os cursos, assistam a esses cursos literários e fiquem então com a tomada final do Highgate Cemetery, onde Karl Heinrich Marx foi enterrado em 1883. Grande Karl Marx, um abraço a todas e a todos vocês. Que o mundo possa voltar a expandir os seus horizontes de expectativa, possa sonhar com uma sociedade radicalmente outra, uma sociedade não de empreendedores e empreendedoras, mas de amigos e amigas, de fraternidade, de mais igualdade, de oportunidades, uma sociedade em que não haja privações de quaisquer tipos, uma sociedade radicalmente outra, não de compulsão de consumo, mas de ímpeto de leitura, de aprofundamento intelectual, de aprofundamento da subjetividade, das subjetividades. Esse foi o sonho de Karl Heinrich Marx e Eric John Hobsbawm. Hoje eles estão aqui no Highgate Cemetery e é daqui que as viagens de Vassoler se despedem de vocês. Até a próxima, novamente aqui em Londres, pessoal. Tchau, gente! Grande abraço! Tchau, pessoal! Valeu! Tchau, Hobsbawm. Tchau, Karl Heinrich Marx. E como disse o grande utopista Thomas Moros na sua obra Utopia, que a justiça atual seja feita com base na justiça futura. Viagens de Vassoler, uma ode à utopia no coração de Londres. Tchau, pessoal. Univos!